Muito bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Como que passaram a semana? Já estamos na quinta-feira, já quase encerrando uma semana e eu espero que sua semana tenha sido muito abençoada. E hoje a gente vai falar de um tema que foi eu acho que um dos principais motivos pelo qual eu comecei a fazer o que eu tô fazendo aqui no Instagram, que é para falar, para donas de loja. E você já vai entender por quê. Calma. E antes de tudo, eu quero me apresentar. Eu sou a Gabi Lucena. Eu ajudo mulheres cristãs lojistas a dobrarem o seu faturamento com lucro e com propósito. Eu sou lojista já há alguns anos e esse tema da fraqueza, nosso tema de hoje é: na sua fraqueza, dona de loja, Deus age. Olha só, hein? Veja bem se esse tema é para você e continua com a gente até o final, se ele for. A gente vai falar sobre o quando as nossas fraquezas nos abatem, chegam até nós. Então, que nem eu tava contando lá, eu sou dona de loja já há alguns anos e assim eu acho que como todo empresariado no Brasil, como todas as pessoas que têm algum negócio no Brasil, a gente passa, é óbvio, por altos e baixos em muitas ocasiões, né? Não são poucas ocasiões que a gente passa por esses altos e baixos, não são poucas as vezes que a gente passa por esses altos e baixos. E eu consegui perceber, e é esse o motivo pelo qual eu comecei a fazer todo esse conteúdo aqui, tentar ajudar pessoas, eu consegui perceber que muitas vezes quem é empresário conta muito com a força do próprio braço, sabe? As pessoas passam a depender pouco de Deus, passam a achar que tudo que acontece é só resultado daquilo que eles mesmos fazem. E não é verdade isso. Deus age em todas as coisas e se a gente não tiver em Deus, se a gente não tiver alicerçado em Deus, não tem como a gente conseguir uma razão de verdade pelo qual a gente possa empreender, entendem? E aí eu percebi também um desespero muito grande nas pessoas. Então, quando as coisas começavam a dar errado, quando tudo começava a desmoronar daquele mega planejamento que todo mundo faz, né, no começo de um negócio, as pessoas não tinham em quem ter esperança, as pessoas não tinham em quem confiar, a quem pedir oração, por exemplo. As pessoas não tinham um norte em quem realmente tentar ter um relacionamento para conversar sobre esses tempos de fraqueza, sabe? E isso tocou muito meu coração e eu falei, eu preciso mostrar para as pessoas como tem sido o meu caminho, como foi o meu caminho e em que base sólida eu me sustento até hoje. Eu quero ler um versículo para vocês que ele embasa tudo isso que a gente está falando aqui agora, que ele tá em 2 Coríntios 12, 9. Ele diz o seguinte: E disse-me, quem disse foi Deus a Paulo, o Senhor a Paulo, Paulo apóstolo, tá? Ele diz o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Nessa passagem aqui, o que estava acontecendo? Paulo tinha orado a Deus diversas vezes para que Deus tirasse um espinho da carne, assim que ele fala na Bíblia, um espinho na carne que ele tinha. Nós não sabemos qual é esse espinho na carne, a Bíblia não fala.
mas ele tinha ali alguma dificuldade muito grande e ele tinha pedido várias e várias vezes para que Deus tirasse ele dessa dificuldade, tirasse ele desse problema, dessa doença, seja lá o que for que ele estava passando ali com aquele espinho na carne. E aí Deus respondeu exatamente isso para Paulo. Vou ler mais uma vez. Deus falando assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Ele entendeu que, sendo ele fraco, foi que ele seria forte. Todos nós somos fracos em alguma área. Todos nós temos alguma dificuldade em alguma área, qualquer ela que seja. Pode ser na parte financeira, pode ser na gestão, trazendo para a loja, né? Pode ser em contratação, pode ser em relacionamento. Todos nós sempre temos alguma coisa para aprimorar dentro da nossa loja, dentro do nosso negócio. E a gente precisa entender muito bem o que é que a gente precisa aprimorar. Porque se a gente não tem entendimento do que a gente precisa aprimorar, como é que a gente vai aprimorar? Como é que a gente vai melhorar se a gente não sabe o que a gente tem para melhorar? Então esse é o primeiro ponto muito importante. Identificação. Você precisa identificar qual é hoje a sua fraqueza. Onde é que está o seu ponto fraco na sua loja, na sua gestão, no seu dia a dia? Tá na finanças? Tá na contratação? Tá na gestão de estoque? Enfim, você precisa identificar e agir para que as coisas comecem a acontecer do modo que elas deveriam ser, né? Deixa eu contar uma historinha para vocês, que isso foi uma coisa que literalmente mudou a minha vida. Eu tava passando por uma dificuldade na loja, nem lembro qual mais, e tava acontecendo alguma coisa faz um tempo atrás, uns anos atrás, e aí eu tava lá tranquila, estendendo roupa. Tranquila não, né? Eu tava lá estendendo roupa. E aí eu tava pensando em todos os problemas, pensando naquilo que tava acontecendo, tava tentando resolver ali, estendendo roupa à noite, 11 horas da noite, tentando resolver alguma coisa por ali. E aí veio muito diretamente ao meu coração um versículo que diz assim, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é uma coisa que vocês sempre vão me ouvir falar aqui, eu sempre vou bater muito nessa tecla. Porque a partir daquele momento eu entendi o seguinte, que foi uma virada de chave assim espetacular para mim. Se Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, eu sei de duas coisas. Eu sei que eu amo a Deus, eu sei de todo o meu coração que eu amo a Deus, e eu sei que mesmo na dificuldade, mesmo naquele problema que eu tô passando, mesmo na minha fraqueza, Deus tem agido. Então eu tava ali meio que reclamando, sabe? Meio que lamentando alguma coisa que tava acontecendo e na hora me veio esse estalo. Eu falei, cara, o que é que eu tô reclamando? Se eu passo a reclamar e não agir, se eu passo a ter uma postura que fica questionando as coisas, eu tô questionando a Deus, eu tô reclamando da obra de Deus na minha vida. Entendem que sério que é isso? Então eu comecei a entender que aquele momento de fraqueza que eu estava passando, aquele momento de dificuldade que eu estava passando, também era obra de Deus na minha vida. E aí me veio aquela confrontação, né? Se quando tá tudo certo, você tá agradecendo a Deus, você tá lá, nossa,
Deus, muito obrigado, o Senhor é maravilhoso e tal, não sei o que lá. Por que é que no momento de dificuldade você não faz a mesma coisa? Por que é que no momento de dificuldade você não baixa a sua cabeça e diz, Senhor, obrigado pela dificuldade que eu tô passando. Eu sei que o Senhor está agindo em cada coisa que está acontecendo aqui hoje. Eu sei que o Senhor tem me moldado com essa dificuldade. E eu sei que o Senhor quer que eu seja cada dia melhor para a honra e glória do seu nome. Então, obrigado, me guia, sabe? Por que a gente não tem essa postura? Então, naquele dia ali, foi assim, um tapa pra mim. Sabe quando você leva aquele tapa bem dado, tipo, ó, presta atenção, acorda. Então, foi muito forte aquilo pra mim. E aquilo passou a guiar todas as vezes que eu ia reclamar, todas as vezes que eu, de alguma forma, questionava alguma coisa, eu entendia que Deus estava ali, que eu estava questionando ou que eu estava brigando de alguma forma, sabe, nesse negócio com Deus. Bom dia, Marcelo. Um beijo, meu querido. E aí, gente, mudou minha vida. Literalmente, mudou minha vida, assim, da água pro vinho. E como eu tratava as minhas fraquezas, eu passei a tratar com muito mais, digamos que, passei a tratar com muito mais carinho quando Deus estava me disciplinando em algum ponto, sabe? Porque eu passei a entender que aquilo realmente era de Deus pra mim, entende? Era de Deus pra mim. E era muito trato de Deus na minha vida. Passando a história, eu preciso que você, como lojista, entenda as suas fraquezas, nomeie as suas fraquezas para que você possa trabalhar em cima delas, né? Se você não sabe onde você é fraco, mais uma vez, se você não entende onde é que você precisa mudar, onde é que você precisa melhorar, infelizmente você vai ficar no mesmo lugar. E isso exige um trabalho que ele é de autopercepção, sabe? Muitas vezes você precisa olhar para dentro de você, falar onde é que eu estou falhando, onde é que eu posso melhorar. Às vezes a gente tem um ego muito inflamado, assim, de tipo, eu tô fazendo tudo perfeito, Ninguém é perfeito, sabe? A gente sempre tem que ter o coração voltado para Cristo, primeiramente, né? E para entender onde é que Ele quer que a gente melhore. E uma coisa muito importante é não ignorar a sua fraqueza. Identifiquei, por exemplo, que eu sou minha fraqueza está em gestão financeira, ou a minha fraqueza está em gestão de estoque, sabe? Ou a minha fraqueza está em Y. Não é simplesmente tipo, não vou fazer. Não quero saber disso, não sou boa nisso, não vou trabalhar nisso e tá tudo certo. Não é isso, gente. Depois que você identifica a sua fraqueza, você precisa entender o como melhorá-la. Depois que você identifica a sua fraqueza, você precisa passar um processo de lutar contra ela. A gente tem diversas fraquezas que a gente pode enumerar na nossa vida. E o processo de lutar contra a nossa fraqueza é algo que agrada muito a Deus. Porque Deus, vamos colocar um exemplo, tá? Digamos que a sua fraqueza seja em finanças. Deus não quer que você continue naquele mesmo processo que Ele... Olha, pensa bem, como se a gente tivesse na cabeça de Deus. Deus te colocou um processo difícil ali em finanças, sabe? Deus te colocou um desafio em finanças para você se aperfeiçoar.
Você tá patinando ali, nunca vê cor de dinheiro, você nunca consegue ir pra frente, nunca vê caixa na sua loja. E aí quando você ignora, você simplesmente, tipo, não sou boa nisso, vai ser sempre assim, não quero saber disso, não vou tratar as finanças pessoais, seja da minha loja, seja de onde for. Bom dia, Chá! Um beijo, meu amor! Não vou tratar as minhas finanças, por exemplo, do meu negócio. E Deus te colocou lá para você entender que você precisa tratar aquilo, que você precisa, de alguma forma... Bom dia, Rê! Beijo, maravilhosa! Voltando aqui. Então, Deus te colocou em algum lugar para que você seja tratado, tá passando por uma dificuldade, para que você entenda aquela dificuldade e melhore. Quando você simplesmente ignora, você está ignorando um trato de Deus na sua vida. Você está ignorando aquilo que vai te fazer chegar em outros níveis. Você está ignorando aquilo que vai te aperfeiçoar e vai te fazer chegar num padrão mais próximo de Jesus. Entende como isso é muita negligência? A gente, de maneira nenhuma, pode, então, negligenciar as nossas fraquezas. A gente tem que trabalhar em cima delas, por mais difícil que seja, porque realmente é duro você trabalhar em cima daquilo que você não domina. É duro você trabalhar alguma coisa que você não gosta ou que você tem algum bloqueio por algum motivo. É duro, mas peça forças para Deus. Entenda que aquilo é algo que vem dele para você e faça aquilo que tem que ser feito. Ponto. Sabe? Fica muito mais fácil esse processo todo. Para embasar tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, vou deixar um outro versículo que tá em 2 Coríntios 12, de 9 a 10. E ele fala o seguinte: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É a continuação daquele lá, tem mais um pouquinho, tá? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aquele lá que eu tinha dito anteriormente, mas ele continua. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. E aí ele vai meio que fechar tudo isso aí que eu falei para vocês. Não importa o que você tem passado, não importa quais fraquezas você tem identificado na sua vida, importa o que é que você tem feito com elas. Ignorá-las não é o caminho. Fingir que elas não existem não é o caminho. Passar por cima não é o caminho. O caminho é tratá-las para que você fique cada vez mais forte. E é isso que a vontade de Deus quer para nós. Deus quer que a gente seja cada dia mais forte. Então vamos tratar, fazer o que precisa ser feito mais uma vez. E pensar que tudo isso só nos fortalece, só nos faz crescer. Quem tem medo de crescer sempre continua no mesmo lugar. Coloquem essa frase na cabeça de vocês. Quem tem medo de crescer sempre continua no mesmo lugar. Então, quando você muda e passa a tratar tudo aquilo que você tem de fraqueza na sua vida, no seu negócio, você cresce. O medo muitas vezes faz com que a gente estacione, que a gente não faça nada, e isso é a pior coisa que a gente pode fazer pelo nosso crescimento e pelo nosso amadurecimento pessoal, profissional. Ou você acha que fazendo as mesmas coisas todo dia que você já fazia e que já não dava certo, você vai ter um resultado diferente? É impossível. Você só tem resultados diferentes na sua vida quando você passa a ter ações diferentes. Se você tá aí no seu negócio e você tá vendo que o negócio não tá dando certo, se você continuar fazendo as mesmas coisas, vai continuar não dando certo, até um ponto de ficar insustentável e você fechar o seu negócio. Então,
é parar para pensar em como a sua ação vai refletir lá na frente, em como é que a sua ação de hoje vai fazer com que o seu negócio no futuro seja um negócio melhor, mais sustentável, mais longínquo. A gente quer, quem tem negócio, quer que o seu negócio dure por muitos e muitos anos. Então, hoje as nossas ações vão contar lá na frente, para nossa posteridade. Hoje as nossas ações vão fazer que o nosso negócio dure até os nossos filhos não quiserem mais, os nossos netos, seja lá o que for, entendem? Bom, na fraqueza que você enxerga definitivamente o poder de Deus sobre você. Essa afirmação é algo que você precisa também colocar muito dentro do seu coração. Por quê? Quando você tá fraco, você vai lá, ó Senhor, me ajuda, me ampara, faz alguma coisa por mim, tô precisando, né? E aí o que acontece? Acontece alguma coisinha ali, Deus move alguma coisa, acontece algo que você fala, ó Senhor, obrigado, isso foi resposta de oração. Muitas vezes a gente não enxerga o poder de Deus e o agir de Deus na nossa vida quando tá tudo bem. Muitas vezes a fraqueza, a dificuldade que Deus colocou na sua vida é para que você passe a enxergar aquilo que Deus tem feito por você. Porque a gente fica cego espiritualmente em muitas ocasiões. A gente tem uma facilidade de pular de galho em galho, assim, de tipo, olha, hoje tô bem, hoje tô mal, hoje tô mais ou menos, hoje não tô. E nessa nossa rotina maluca, a gente passa a não enxergar as coisas que Deus faz pra gente. Então, vou falar mais uma vez a frase que eu disse anteriormente. É na fraqueza que você enxerga definitivamente o poder de Deus sobre você. Você enxerga o que Deus está fazendo na sua vida. Olha que maravilhoso, gente. É falar aquilo que Paulo falou lá atrás mesmo no versículo. Vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque glória a Deus, estou tendo fraquezas, Deus está agindo na minha vida. E é através da fraqueza que Deus age em nós. É quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. Dá para entender isso tudo? É muito complexo, na verdade, né? Isso realmente é muito complexo, mas é a realidade. Outra frase que quero que vocês coloquem muito dentro do coração de vocês. É na fraqueza que a gente entrega os nossos problemas a Deus e não o contrário. Ah, Gabi, por que isso? Por que isso, meus amores? Porque na fraqueza é onde a gente clama de verdade, faz aquilo com todo o coração, assim, sabe? Senhor, pelo amor de Deus, age, me ajuda, orienta meu negócio, ou faça com que tal coisa aconteça, por favor, tô precisando. E o contrário não acontece. Quando tá tudo certo, quando não tem nada acontecendo, quando a vida tá uma maravilha, a gente acha que a gente não depende de Deus. Porque fala, não, tá tudo certo, eu dou conta disso aqui, tá tudo certo, isso aqui, ó, eu que resolvi, tá tudo maravilhoso, não preciso de Deus para desenvolver ou para melhorar. E aí existe um perigo muito grande. Na Bíblia existe uma orientação de orar sem cessar. Se a gente precisa orar sem cessar, quer dizer que a gente precisa orar para agradecer, orar para pedir, orar para ter relacionamento com Deus. E quando tá às vezes tudo muito certo, tudo muito lindo, a gente esquece de orar e pedir para Deus orientação, mesmo quando tá tudo bem. Mesmo pedindo para Deus falar, olha, tá tudo muito bem, mas eu tenho uma pequena escolha para fazer, Senhor. Eu tenho que escolher entre a almofada azul e a almofada verde. Uma coisa bem simples, corriqueira, do dia a dia. Mas qual o Senhor acha melhor de eu escolher? Entende?
Nas coisas pequenas, nas coisas corriqueiras, quando tá tudo bem, a gente esquece de Deus. E a gente coloca tudo nas nossas costas. A gente coloca tudo na nossa dependência. E nunca deve ser assim. Então, é na fraqueza que você realmente... Outra afirmação. Aprender durante o sofrimento é essencial. Muitas vezes, eu vejo pessoas quando tá acontecendo alguma coisa, quando tá naquela reviravolta de tudo tá dando errado, minha loja tá indo, como é que chama? Tá indo barranco abaixo, eu fico naquele desespero tão grande que eu fico naquele negócio assim, ó dia, ó céus, por que isso tá acontecendo comigo? Por que tudo isso não vai pro caminho X e tá indo pro caminho Y? Ó, o que eu faço? Ó, coitado de mim. A gente entra num ciclo de vitimismo que ele é extremamente prejudicial. Porque quando você se vitimiza, você se coloca numa situação que você não pode fazer nada com aquilo. Olha, eu sou simplesmente vítima da situação. Eu não tenho poder para mudar nada, para melhorar nada, para aprender nada. E quando você não tem poder de aprender nada, tá errado. Em toda e qualquer circunstância que aconteça na sua vida, você precisa sair com um aprendizado de algo nela. Você precisa de toda e qualquer circunstância entender. Ó a historinha lá de que eu tava pendurando roupa e Deus veio vap na hora no meu coração. Você precisa entender que em toda e qualquer circunstância Deus está agindo sobre a sua vida. E se Deus age, você precisa aprender. Porque qual que é nós como os cristãs, né? Qual que é o nosso desejo? É ser cada dia mais parecido com Cristo. E a gente só consegue ser parecido com Cristo se a gente entende o que está sendo feito ali na nossa vida e a gente aplica, né? Sem a gente não vai subir um patamarzinho ali, digamos, na santificação que a gente tanto quer. No chegar mais próximo de Cristo, que a gente tanto quer. Então, mais uma vez, vou dizer a afirmação. Aprender durante o sofrimento é essencial. Gente, vai anotando aí essas coisas, tá? Aí, vamos voltar um pouquinho numa história. Paulo, ele era um apóstolo, e aí a gente falou lá no comecinho sobre o espinho da carne de Paulo, e inclusive esse versículo que a gente está baseando aqui, tudo isso que a gente está falando sobre fraqueza e tudo mais, é Paulo pedindo para que Deus tirasse esse espinho da carne dele. E Deus não concedeu isso. Ele falou, minha graça te basta e... Vou falar certinho, ó, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? E aí, mais uma pergunta. Por que é que Deus não tirou o espinho da carne de Paulo? Ele poderia muito bem? É óbvio que ele poderia. Ele é Deus, ele pode tudo. Ele poderia ter tirado aquele problema, aquela fraqueza que Paulo estava sentindo, aquela dificuldade que Paulo estava tendo? Óbvio que ele podia. E agora vem a pergunta para mim. Por que é que Deus não tem tirado as suas dificuldades? Por que é que Deus não tem agido na sua fraqueza? Porque se Deus entendesse que aquilo estava resolvido, que você tinha aprendido com aquilo, com certeza ele tiraria. Entende? Ou não, de repente, né? Mas é algo que se algo tivesse sido superado com aquilo, estava tudo certo. Deus tiraria. Ou ele simplesmente falaria como Paulo, minha graça te basta, conviva com isso e lute contra isso. Entende? A nossa fraqueza nos faz olhar para Deus. Ele não tira muitas vezes a nossa fraqueza
por dois motivos. Ou ele quer que, como Paulo, a gente dependa dele, entenda que a graça dele basta para nós e que a gente conviva com isso para que o nosso ego não infle, tá? Ou ele quer que a gente aprenda e passe por isso para que um dia isso não assole mais a nossa vida. Isso não me incomode mais a nossa vida. Então, naquele momento de Paulo, por que Deus não tirou o espinho da carne de Paulo? Porque ele queria que Paulo entendesse e dependesse dele a todo momento. A minha graça te basta, certo? Na nossa vida, idem, a mesma coisa. Ou é para que a gente dependa dele a todo momento e relembre dele a todo momento, porque a gente tem uma inclinação gigantesca para esquecer de Deus. Ou é para que a gente aprenda alguma coisa. Esses dois são fatídicos, tá? Outra afirmação: a fraqueza precisa de esperança. A fraqueza sem esperança é só desânimo, é só desgosto, sabe? Agora, a fraqueza com esperança, ela tem um nome, ela chama fé. É saber que mesmo que tudo esteja dando errado naquele momento, a gente vai sair daquilo, vai sair daquele deserto que a gente está passando, pessoas melhores. E isso não tem como ter outro nome que não seja fé. Então, mais uma vez a afirmação: a fraqueza sem esperança é se entregar à própria sorte, mas a fraqueza com esperança é fé. Outra afirmação importantíssima: Jesus, ele se compadece das nossas fraquezas e ele luta as nossas lutas juntamente conosco. E eu vou dar um versículo bíblico aqui para vocês para embasar tudo isso que a gente está falando. Ele diz assim, ele está em Hebreus 4, 14 e 15. Ele fala assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, que é Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha que eu me emociono com a Bíblia é maravilhosa, né? Ela ensina muito pra gente. Jesus passou por todo tipo de tentação e não pecou. Como a gente tem que ter ele como referência e modelo de vida, a gente precisa tentar fazer a mesma coisa, por mais difícil que seja, porque eu sei que realmente é difícil. Por mais difícil que seja, nós temos Jesus que compadece-se das nossas fraquezas, que nos assiste nas nossas fraquezas e que em todo momento, seja a dificuldade que a gente estiver passando, Jesus estará conosco. E isso é um grande alívio para o nosso coração. Saber que a gente está sendo assistido, saber que a gente está sendo carregado em muitas das situações que a gente passa na nossa vida. Não é um alívio para você? Para mim é um alívio muito grande entender que tem alguém que está ali por mim, comigo, sabe? É maravilhoso entender que um Deus tão poderoso como esse, que criou os céus e a terra, apesar de mim, apesar das minhas falhas, apesar dos meus pecados, ainda tem a bondade de inclinar os seus ouvidos e me ouvir, clamando, pedindo, mesmo na minha falha ali, né? Tipo, ai, ô Senhor, me ajuda, ó Deus, ó céus, reclamando muitas vezes da obra que Ele tá fazendo na minha vida. Olha que Deus bondoso que Ele é, misericordioso. Então, Jesus está conosco a todo momento, nos apoiando nas nossas fraquezas. Outra afirmação:
A oração nestes momentos é essencial, importantíssima para descarregar nossa mente, aprender a confiar, desenvolver o relacionamento com Deus, fazermos aquilo que é vontade de Deus, porque oração é vontade de Deus que a gente faça, entregarmos os nossos pedidos e que para nós possamos descansar no Senhor, sabendo que tudo Ele faz para honra e glória do nome dEle e que em tudo Ele age em nós, que amamos Ele, para o nosso bem. Volta mais uma vez aquele versículo que eu falei lá no começo. Em todas as coisas Deus age, Ele faz ali, ó, o que precisa ser feito para o bem daqueles que o amam. Você ama Deus? Você o honra com a sua vida? Você entrega realmente a sua vida a Ele? Gabi, não sei como orar, não sei como entregar tudo isso a Ele. Tem um outro versículo que eu quero deixar aqui pra gente encerrar tudo isso, que ele diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você não sabe nem por onde começar, o que é que você tem que pedir, se você não sabe nem como orar, fecha a porta do seu quarto, se ajoelha, entrega, coloca tudo que tem dentro do seu coração a Deus. Essa é a oração mais, eu acho que é a oração que mais agrada a Deus, quando tudo que tá aqui dentro sai de alguma forma, e pode ter certeza que Deus há de agir. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Se a mensagem falou ao coração de vocês de alguma forma, coloca aqui nos comentários. Eu quero saber. Que Deus tenha abençoado grandemente a sua vida no dia de hoje com essa mensagem e que você possa entender tudo isso e aplicar tudo isso. Tá bom, meus amores? Um beijo enorme para vocês e até a próxima.